Oi, hoje eu queria dar uma dica para você que vai prestar o vestibular da FATEC. FATEC é a Faculdade de Tecnologia do Estado de São Paulo. É uma faculdade pública e gratuita. Uma faculdade de ponta que vale muito a pena para você que vai se transformar num grande profissional depois de estudar na FATEC. Mas para entrar lá eu preciso passar no vestibular. E as minhas dicas de hoje são questões de matemática e raciocínio lógico que já caíram nos vestibulares antigos da FATEC, para que você que vai para essa prova vá sabendo o que a gente vai enfrentar por lá. Vale muito a pena! Uau! Bom, primeiro vamos lá. Dicas para você. O vestibular da FATEC é um vestibular muito bonito. Particularmente eu, que sou assim especialista em cursinho, trabalho em cursinho pré-vestibular, sou professor da FATEC, sou professor da FATEC de Itapetininga. E também trabalho em ensino médio, porque eu gosto muito dessa área. Falo para você, conheço todos os grandes vestibulares do país. E o da FATEC está entre esses grandes vestibulares de qualidade. Rapaz, como as questões do vestibular da FATEC são lindas! As questões de matemática, ela envolve outras áreas do conhecimento também. São as questões multidisciplinares. Mas eu tenho questões multidisciplinares, questões de raciocínio lógico, que é muito proporção, etc., e lógica, matemática, e questões de matemática clássica do ensino médio, que exige seu conhecimento de fórmulas. Tem de tudo na FATEC. Venha fazer a prova com coragem, porque você vai estar bem. Algumas você consegue só sacar a resposta. E siga as minhas dicas aqui. Eu sou o professor Marcelo Silvério. Estou gravando esse vídeo aqui na minha casa e eu moro na zona rural. Por morar na zona rural, algumas vezes você vai ouvir aí um som do lado de fora, externo de casa aqui, que é típico da zona rural. Não estranho, tá bom? É minha opção morar, então eu resolvi morar em zona rural, portanto o vídeo vai ter uns sonzinhos aí malucos. Gente, olha que legal. Eu quero mostrar pra você primeiro a primeira questão aqui. Olha que questão interessante que caiu no vestibular da FATEC. Ó, a questão diz o seguinte. Tem um texto. Se a realidade virtual é entendida como a capacidade de criar ambientes que não existem na natureza, então ela foi uma criação do Paleolítico. Um exemplo são as pinturas rupestres. Entretanto, por volta de 3.500 a.C., surgiu a forma mais poderosa de realidade virtual, a escrita. Bom, o que é legal dessa questão, o que eu gosto tanto dessa questão, que eu posso falar que é uma questão de história, que ela é uma questão de português, porque as alternativas trazem respostas em português. Olha a pergunta. Ao considerar a frase destacada em negrito, é a primeira frase que eu li para você, é correto afirmar que o conectivo lógico utilizado alternativa A, apresenta uma posição de ideias entre duas proposições, representa a operação negação? Quem lê esse texto e conhece português, a língua portuguesa, vai perceber que eu tenho até uma análise sintática disfarçada aqui. Mas acima disso, ele fala da lógica matemática. Olha, português, história e lógica matemática. E na lógica ele quer que você conheça alguns conectivos. Então veja, para acertar essa questão, repetindo a pergunta, ao considerar a frase destacada em negrito, já falei a frase, o correto é afirmar que o conectivo lógico utilizado é o se, então. Ele começa assim, se a realidade virtual é entendida, blá, 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 vírgula, então ela foi uma criação do Paleolítico. Pois bem, isso é, em lógica, o conectivo se, então. Se eu tiver uma proposição P e uma proposição Q, se isso acontece, então isso acontece. Olha que legal! Então esse conectivo aparece na alternativa letra D. Olha o que diz a letra D aí. Subordina a ocorrência da segunda proposição à concretização da primeira proposição. Sim, essa aqui ocorrendo aquela, se, então, e representa a operação condicional. Esse conectivo é o conectivo condicional, se, então. Isso é lógica, isso é matemática. Legal, né? Vou agora mostrar uma segunda questão para vocês. Vamos lá.
Para quem não me conhece, então, repetindo, eu sou o professor Marcelo Silvério, trabalho na FATEC de Itapetininga e convido todo mundo que vai prestar vestibular de FATEC este ano que compareça à prova, porque vale a pena você desenvolver, ou conhecendo uma matemática mais avançada, ou desenvolver através de raciocínio lógico as alternativas mais coerentes para se aplicar. Vale a pena. Você vai fazer uma das melhores faculdades públicas do Brasil. Você vai fazer um curso de tecnologia, você vai se transformar num tecnólogo, que é um curso superior. Você terá uma graduação de qualidade. O mercado sabe disso, né? Veja a prova, a segunda questão aqui. Lembrando que as questões que eu estou escolhendo são as questões que já caíram nos últimos vestibulares da FATEC, 2024 e no meio do ano 2025. Olha essa questão como você conseguiria resolver, mesmo não conhecendo as fórmulas de matemática, uma questão de raciocínio lógico bem legal. Venha fazer a prova. Vou mostrar para você que você faria essa questão no vestibular. E se não faria, tá vendo comigo agora aqui que vai saber fazer. Se aparecer questão similar a essa, olha que questão legal, ó, raciocínio lógico, matemática envolvida. As brincadeiras passam de uma geração a outra, resgatando traços da cultura e da história de um povo. Olha, tem um contexto a questão, né? Que legal! No Brasil, um exemplo seriam as brincadeiras de roda. Se em uma brincadeira de roda, sabe? Todas de mão dada, dando roda aqui, ó. Se em uma brincadeira de roda, Letícia é a sexta pessoa à esquerda do Gustavo e ela também é a sétima pessoa à direita do Gustavo, assinale as alternativas que apresentam o número total de crianças que tem nesta brincadeira de roda. Olha que legal, cara! Eu tenho a Letícia e eu tenho o Gustavo. O texto fala que a Letícia é a sexta à esquerda do Gustavo. Vamos pegar a esquerda do Gustavo. Uma pessoa, duas pessoas, três pessoas, quatro pessoas, cinco pessoas. E a Letícia é a sexta. Mas a Letícia é a sétima à direita do Gustavo. Uma pessoa, duas pessoas, três pessoas, quatro pessoas, cinco pessoas, seis pessoas e a Letícia é a sétima. Pronto, você acertaria essa questão, não acertaria? Olha que legal! Vamos contar quantas pessoas tem nessa brincadeira de roda? Letícia, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Tem 13 pessoas brincando de roda. Que questão legal de raciocínio lógico, de interpretação de texto. Vale a pena você tentar, porque você vai conseguir se dar bem na FATEC. Espero que eu esteja aqui, que estou fazendo esse vídeo para você, te ajudando de alguma forma a se planejar. Como podem ser as questões que você virá pela frente. Peraí, eu vou fazer mais, peraí. Olha que questão legal de probabilidade que caiu na prova da FATEC. Olha essa daqui, ó. Vou ler para vocês, já está aí na tela, ó. Em um município foi implantado um programa de incentivo para reduzir emissões de carbono, ao qual 60% de suas empresas aderiram no momento de sua implantação. De novo, uma questão contextualizada, falando de sustentabilidade. Contudo, ao final do primeiro ano, apenas 80% dessas empresas alcançaram as metas de redução estabelecidas. Perceberam? 60% aderiram, mas dessas somente 80% alcançaram a meta. Olha a pergunta de probabilidade. Considerando que uma das empresas do município seja escolhida aleatoriamente, assinale a alternativa que apresenta a probabilidade de essa empresa ter aderido ao programa no momento da implantação e não ter atingido as metas propostas. Então ele quer sortear uma empresa, ela aderiu ao programa, mas ela não atingiu a meta. Como que eu faço isso? É uma probabilidade. Ó, eu quero saber o seguinte, aqui ela aderiu ao programa, e aqui ela não atingiu a meta. Olha o que acontece. Minha letra tá feia, mas dá para pensar. A probabilidade é a seguinte. Qual é a porcentagem do que aderiram ao programa? Segundo o texto, 60% aderiram ao programa. Vezes, porque eu tenho essa condicional, agora vou a seguinte, não atingiram a meta. Aqui diz que 80% delas sim atingiram a meta. Então, se eu tiver 100% do total dessas 60%, tirando aqui as 80% das empresas que atingiram a meta, sobram para nós 20% das que não atingiram.
Então, vezes 20% é 60% vezes 20%. Ah, eu vou simplificar tudo que eu posso. Esse zero com esse zero, esse zero com esse zero. 2 vezes 6 da multiplicação e fração dá 12 sobre 100. 12 sobre 100, ou simplesmente 12%. A alternativa correta é a letra A. Legal, hein? Dá pra fazer essa? Você faria? Então vamos aprender um pouco mais das questões de matemática da FUVEST. Espero que esteja ajudando. Espero que esse vídeo esteja ajudando. Comenta aqui embaixo, curta o vídeo. Tomara que esteja ajudando a tirar esse preconceito que você tem do vestibular, ou de qualquer vestibular. Uau! Próxima questão, próxima questão. Quando o vestibular fala que vai cair função exponencial, você tem medo? Você fica preocupado com função exponencial? Pois não fique. A questão que eu vou te mostrar agora, do vestibular da FATEC do ano passado, ele é muito interessante, porque ela trabalha com função exponencial e mostra que para você, que no seu vestibular, se aparece uma questão dessa, um pouco de segurança e um conhecimento que eu posso te ajudar hoje, vai fazer você acertar essa questão. Olha que legal, cara, olha que legal. A questão é a seguinte, ó. Estudos apontam que no Brasil, o aumento do número de veículos elétricos emplacados tem ocorrido de forma exponencial. Suponha que esse crescimento possa ser modelado a partir de 2016, então esse 2016 passa a ser o domínio, né, maior que 2016, pela função n de t igual a 70 vezes 2 elevado a, ele põe o parênteses necessário, t menos 2016. Olha que legal, que interessante essa questão. Tem gente, o seu concorrente do vestibular da FATEC vai olhar para isso e falar, nem vou tentar fazer que eu tenho medo, não consigo fazer. Mas se você tiver confiança, você faz, porque não é difícil. Vou te mostrar que não é difícil. Esse n de t é como uma função. Lembra que você estudou f de x? F de x é como se fosse o meu n de t. O t é a variável no expoente. Então, quando ele pede para fazer, olha a pergunta do exercício, ó. De acordo com o modelo apresentado, assinale a alternativa que indica corretamente a estimativa do número de veículos elétricos a serem emplacados no Brasil no ano de 2025. Então, ele está querendo usar o tempo 2025 nessa função. Vamos usar? Vamos usar? Olha que legal. O n de 2025 seria igual, como se fosse o f de x, 70 vezes 2 elevado. Troca o t por 2025. 2025 menos 2016. Não precisava do parênteses. Então o n aqui de 2025, o número de carros emplacados em 2025, vai ser 70 vezes. 2025 tirando 2016 dá 9, dá 2 elevado a 9. Resultado dessa conta. E tem gente que acha, quanto é 2 elevado a 9? Quanto é 2 elevado a 9? Ó, 2 elevado a 9, tem gente que acha que 2 elevado a 9 é essa multiplicação aqui. Tem gente que fala 2 elevado a 9 é essa vezes, não é. Você sabia disso? 2 elevado a 9 não é essa multiplicação. Porque essa multiplicação aqui é 2 elevado a 8. Agora, se você colocar mais um, agora é 2 elevado a 9. Agora está certo. E quanto dá 2 elevado a 9? É 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8, 16, 32, 64, 128. O dobro dá 156 vezes 2, 512. Dá 512. Então 2 a 9 é 512. Fica 70 vezes 512. Vamos fazer essa multiplicação? Eu vou acelerar o vídeo aqui para você não ficar patinando na questão multiplicação que você sabe fazer. Olha que legal, cara. Vai aí, 2, 7, 4, 4, 7, 7, 1, 7, 7, 1, 8, 7, 5, 35, dá? 35.840 é o número de veículos previstos para serem emplacados em 2025. É, porque esse vestibular aqui é de 2024, ele fazia previsão para o ano seguinte. Olha para você que vai fazer vestibular esse ano da FATEC, quem sabe ele vai ter alguma questão que faz previsão para o ano seguinte. Um modelo matemático bem legal aqui, né? Uau! Como eu falei, eu sou o professor Marcelo Silvério e estou falando para você. Olha lá, curte o vídeo, divulga para mais colegas que vão fazer esse vestibular. Quem sabe eu estou ajudando mais gente aí. Legal, né?